Olá, no ar mais um Câmara Esportes. Um abraço para você que nos acompanha pelo rádio, pela TV e pelas nossas redes sociais. É hora de ficar bem informado com as notícias do final de semana, né, Guilherme? Isso aí, Juliano. Olá para você que está nos acompanhando pelos nossos meios de comunicação. Eu estou triste com o Vasco. Você tá triste? Um pouco. Isso nunca aconteceu, né? Não. Primeira nunca tinha vez. acontecido. Em todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. E eu estou feliz depois de... Já que a gente fala disso, Depois de um mês, né? Vamos então para os destaques, Juliano? Destaques do final de semana. Pousão volta de Santa Catarina com derrota contra o Operário. Os detalhes da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Giro de notícias com o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e Ramon Menezes convoca a seleção brasileira para amistosos em junho. Quadros, curiosidades do esporte, narrações inesquecíveis. Está no ar o Câmara Esportes. Muito bem, de volta com Câmara Esportes. Guilherme, final de semana amargo para o Dragão. Juliano, nesse final de semana nós fomos até o Germano Krieger, como que é? Germano Krieger. Krieger? Isso. Nós fomos Certo lá. Que é Krieger. Fomos lá em Santa Catarina contra o Operário, em casa. Olá para você que está aí fora no aquário. É que chegou, quem tá na rádio, chegou gente aqui na rádio. Mas voltando, Juliano, fomos até Santa Catarina num jogo extremamente morno, né? Sem muitos, como diria o Bravo, lampejos de emoção. E no finalzinho do jogo tomamos um gol de cabeça e voltamos com a derrota, né, Juliano? Então, Guilherme, na verdade, né, foi um jogo, daquele jogo chato de assistir. Sim. Aquele jogo não truncado, mas um jogo com muitas faltas, parando a todo momento. Perdi o ritmo a todo momento, né? Uma chuvinha fraca caindo também atrapalhou bastante, né? Principalmente no começo a gente via ali o gramado bastante encharcado, né? E acabou prejudicando o Pouso Alegre. Parecia que ia ser um grande jogo, o Pouso Alegre ia para frente. E aí, um lance inacreditável. Detalhe, né, que no primeiro tempo nós tomamos o gol no final do segundo tempo, mas no primeiro tempo teve o inacreditável Futebol Clube, né? O inacreditável para o Pouso Alegre. Isso, para o Pouso Alegre. O inacreditável aconteceu. O César Nunes, né? Ele recebeu uma bola ali do Patrick Alan, se eu não me engano. Patrick Alan, uma bela iniciada de bola. Chegou cara a cara com o goleiro também, Rafael Santos, lá do Operário. E sabe do que eu lembrei? Do quê? Romarinho na Libertadores. Uma cavadinha. Porque ele poderia ter dado uma cavadinha, poderia ter chutado. Poderia ter tocado pro Paulo Henrique, que estava vindo do lado esquerdo. Foi a intenção dele. Né? Foi a intenção, só que o chute não saiu, né? Quase não pegou. Ali... Poderia ter driblado o goleiro. São várias, né, as possibilidades. Várias as possibilidades. Ele fez o que não podia fazer. Ele fez o que não podia fazer. E ali sentiu a pressão ali na hora. E o raciocínio demorou um pouquinho para ele conseguir definir a jogada, e definiu da pior maneira possível um gol que fez falta depois para o Pouso Alegre. O Pouso Alegre até teve algumas outras oportunidades. O Operário teve maior chance de gol, inclusive jogando em casa, né? Jogando normal, bola na trave, bola no travessão. E o Pouso Alegre infelizmente saiu com essa derrota aí dolorida lá de Santa Catarina, né, Guilherme? Foram 2 jogos fora de casa e o Pouso Alegre fez apenas 1 ponto. Foram 2 jogos fora de casa, meio que nos extremos, né? Isso. Um no Nordeste contra o Botafogo da Paraíba, né? No Nordeste do país, e agora esse no sul do país, né? Contra o Fantasma. Contra o Fantasma, que é o apelido do Operário lá em Santa Catarina. Nós tínhamos a previsão de voltar, nós tínhamos o desejo de voltar com 4 pontos desses 6 disputados, né? Infelizmente estamos voltando só com 1 ponto.
Mas agora levanta... Fica a lamentação, porque dava, viu? Dava. A gente sabe principalmente o jogo anterior, Pouso Alegre teve muito mais chances, né? Ontem foi essa questão do lance do César Nunes ali, que não pode fazer, né? Perder um gol daquele jeito ali. Mas acontece. É o futebol. É o futebol é incrível, é gostoso por isso, né? Um dia você faz um gol que ninguém imaginava que seria possível, né? Sim. Outro dia você perde um gol que ninguém também imaginava que seria possível perder. Pouso Alegre agora tem 2 compromissos em casa, Guilherme. E o próximo é contra o Náutico. O próximo é contra o Náutico, equipe tradicional do futebol brasileiro. O jogo é sábado no estádio do Manduzão. Às 16h30. O Pouso Alegre já divulgou a questão da tabela de preços dos ingressos que já estão chegando. O valor será o mesmo. Então, de volta o Pousão no Manduzão no sábado às 4h30 da tarde. Depois joga na quarta-feira aqui no Manduzão também às 18 horas contra o Confiança. Então, Confiança. São muito Confiança bem. Que vem bem também, viu? Sim, no campeonato. Bem. E a gente aqui, mais uma vez, né, Juliano? Vamos ao estádio, vamos apoiar o time. A gente sabe que a torcida do Pouso Alegre, ela faz a diferença. Sim. Né? Para um time jogar fora de casa já é difícil. Imagina quando o estádio tá bem servido de torcedores, isso, né? Ainda mais com a torcida animada e apaixonada como a torcida do Pouso Alegre. Exatamente. Vamos passar como que foi a rodada da Série C, que vai terminar na terça-feira, amanhã, né, Juliano? Termina amanhã. Começou lá no sábado com Ipiranga 2 e Manaus 0. Também no sábado, Brusque 0, São José 1. Náutico 0 e América do Rio Grande do Norte 0, clássico nordestino aqui. O Náutico empatou em casa. Teve a primeira derrota. Isso já no domingo, né? No domingo. CSA 1 e o líder São Bernardo 0. Bernô? É conhecido por Bernô. Conheceu a primeira derrota. Também no domingo, Figueirense 1 e Botafogo da Paraíba 2. Operário 1 e Pouso Alegre 0. Volta Redonda 3 e Paysandu 0, rapaz. Volta Redonda aqui, papou o papão. Nesse momento estão jogando Floresta e Amazonas, né? Uhum. Aqui, Floresta e Amazonas. O que isso te lembra? Nossa grande riqueza, a Floresta Amazonas. Isso. Também está jogando agora Aparecidense e Altos. E amanhã, na terça-feira, fechando a rodada, Remo e Confiança no Baenão. Isso mesmo, a casa Guilherme. do Remo. Vamos passar agora a classificação com um detalhe que depois eu vou falar. Sim. Olha só, em primeiro lugar, mesmo perdendo, o São Bernardo continua na liderança, lembrando que a rodada termina na terça-feira. São Bernardo, 12 pontos. Em segundo, Botafogo da Paraíba com 11. Em terceiro, o Ipiranga com 10 e em quarto, Confiança com 9 pontos. Joga amanhã, na terça-feira. E depois joga com Pouso Alegre. E pode chegar aos mesmos depois 12... tem outro jogo ainda. Pode chegar aos mesmos 12 pontos do São Bernardo. É verdade, o Confiança. Depois Quem são mais? Vamos lá. Em quinto lugar, o Operário com 8. Em sexto também com 8, CSA. São José também com 8 em sétimo. Depois vem uma turma ali com 7 pontos, do oitavo até o 12º, que é o Amazonas, Figueirense, Brusque, Náutico, Pouso Alegre, Volta Redonda e o... Não, até o Pouso Alegre são 7 pontos. Até o Pouso Alegre, 7 pontos. Depois o Volta Redonda tem 6, o Manaus tem 6 e o Paysandu tem 6. O Altos tem 4. E na zona de rebaixamento, Floresta 4, o Aparecidense 3, América 2 e Remo 0. Guilherme. Rapaz, isso daqui tá me impressionando. Por quê? Remo com nenhum ponto. Nenhum ponto. Tradicionalíssimo clube brasileiro aí do Nordeste, acho que é do Norte, né? O Remo é do Pará, né? O Remo é do Pará. Então é Norte. Então, olha só, do Norte. Do nosso Norte brasileiro. Ganhou do Corinthians esse ano.
E até então... Pra ver como o Corinthians estava, né, um mês atrás. Até então não soltou a linha do carretel até agora na Série C. Mas lembrando que vai jogar amanhã. Isso. Pode ser que tenha o primeiro pontinho. Isso. Vamos dizer. Até o Luxemburgo ganhou os primeiros pontos. Não, vamos falar Calma, a gente vai falar que... Eu sei que você tá feliz, Juliano. Olha só, Guilherme. Então, eu tava falando aqui, olha, o Pouso Alegre tá em 12º. Caiu 4 posições. Classificação, caiu 4 posições. E curioso, né? Se o Pouso Alegre tivesse ganhado, ele estaria em 3º lugar. Olha como está embolado o campeonato. Por isso que um ponto ali faz toda a diferença. Faz toda a diferença, principalmente uma vitória. Se o Pouso Alegre tivesse, igual falamos aqui, né, conseguido os 4 pontos fora de casa, é difícil, é muito difícil. O Pouso Alegre estaria com 10 pontos, estaria lá em 3º ou 4º colocado, né, em 4º lugar. Então é uma diferença muito grande, portanto não pode dar bobeira e precisa pontuar agora em casa para recuperar esses pontos. Haja visto até porque o Pouso Alegre perdeu um jogo em casa, né? Perdeu pontos para o São Bernardo. Contra o São Bernardo, líder. E nós estamos ainda na 5ª rodada, né, gente? A 5ª rodada são 19 rodadas, né? São 20 clubes com um turno único, né? De ida. Sim. Então, ainda tem muita coisa pela frente, mas é importante já ir pontuando. A gente já vai vendo aqui as equipes que vão se destacando, né? No caso do São Bernardo, o próprio Botafogo, que deu trabalho, né, para o Pouso Alegre, Ipiranga e o Confiança, que o Pouso Alegre ainda vai enfrentar. Então fica aquela expectativa. Guilherme, vou passar rapidinho, aproveitando então aqui. Próxima rodada. Fechando essa rodada, vamos para a rodada do final de semana. Pode ir lá? À vontade. América de Natal e Operário abrem a rodada, a sexta, na sexta. Isso mesmo. Isso mesmo, a 6ª rodada na sexta. Sábado tem Altos e CSA. Eu acho que isso daqui foi proposital. Não foi. A 6ª na sexta. Não foi proposital. Sim. O pessoal lá gosta também. É? É. Então tá bom. Sábado tem também... Uma zoeirinha. É? É. Manaus, eu tô confundindo toda hora esse que tá vindo Manchester na cabeça. É porque a cor é igual do escudo, né? Não, mas aqui em Minas tinha o Manchester também, né? Manchester United? Juiz de Fora. Manchester Tupi United? Manchester. Não é o United, não. Você entendeu o trocadilho, né? Agora sim. Então tá louco, a gente conta piada, tem que ficar explicando a piada, de tão boa que é. Que beleza, né? Pra ver o nível da piada. Então o Manaus recebe o Volta Redonda e também no sábado tem o Brusque e Remo às 19 horas e o Pousão às 4:30 da tarde contra o Náutico no Manduzão. Domingo tem Paysandu e São José, Botafogo e Floresta, Ipiranga e Aparecidense, Confiança e Amazonas, São Bernardo e Figueirense. Na segunda-feira, fechando a rodada. Na segunda-feira. Isso. O último jogo, São Bernardo e Figueirense da próxima semana. Guilherme, agora então fica a expectativa. O Pouso Alegre, que no final de semana também divulgou aí a informação da volta do Luanderson. Nosso querido zagueiro aí que jogou o ano passado, né? Foi 2022 no Campeonato Mineiro, né? O Pouso Alegre não fez uma boa campanha e quase, né, acabou sendo rebaixado. Foi salvo ali nos últimos minutos da última rodada. O Luanderson esteve presente nesse elenco, foi um dos destaques daquela equipe. Carinhosamente chamado pelos torcedores de Van Dijk do Pouso Alegre, Olha né? só, Que moral, então, né? Que moral. Que moral. O Luanderson, que ele teve de fato uma identificação aqui com o clube muito grande. Sim. Tanto que depois, né, quando o Pouso Alegre disputou a Série D, ele já não estava mais no elenco. E naquele jogo do acesso contra o Asa, que foram mais de 14 mil torcedores ao estádio do Manduzão, o Luanderson estava lá na torcida, sim, né? Sim. Estava lá também, veio acompanhar aí junto com os amigos aquele acesso do Pouso Alegre à Série C, agora está fazendo parte da Série C, Guilherme. São atitudes assim quando... Fica amizade, né? Fica amizade, Fica o atleta literalmente veste a camisa, ele vai embora, ele sai para uma outra oportunidade, mas as portas do clube ficam sempre abertas, sim, né? Tanto que agora está retornando, para mim,
acho que para você também, quem está em casa, vai concordar, é um excelente reforço. Sim. Né, pela solidez que ele tem ali na defesa. Necessário, agora a gente vai acompanhar depois o que aconteceu. Ontem o Renato Viche, por exemplo, ele machucou né? Saiu no começo do primeiro tempo. Aí ó, já tem o Lu Anderson ali, ó, apesar que o João Vialli entrou muito bem também ontem, mas aí o Lu Anderson já é mais uma opção ali para o técnico Roger Silva. E um outro detalhe, Guilherme, qual que foi o assunto mais comentado no final de semana sobre o Pouso Alegre? Conta. O empresário João Adib, né, da CIMED, ele colocou nos stories que estamos chegando. Próximos de ver o sangue amarelo. Olha do Pousão. Só. O que será, né? A diretoria do Pouso Alegre não se manifestou sobre essa tratativa aí para a imprensa, mas ao que tudo indica, né? A CIMED vem como patrocinadora, possivelmente, do Pouso Alegre nesse ano. E há aquela questão que até o Paulo conversou aqui comigo e com o Bravo no Câmara Esportes Entrevistas, né? Que eles tentam fechar ali um acordo de SAF, né? Entre o Pouso Alegre e a CIMED, nada ainda divulgado oficialmente, mas vem CIMED aí, não sei de que forma, mas vem CIMED aí no Pouso Alegre. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo, né? Até o próprio João Adib mesmo, né, ele acabou publicando depois, né, da repercussão, ele publicou reportagens, né, print de reportagens. Então quer dizer, tomou uma proporção bem grande, algo bom está por vir. Muito bem, Juliano, só reforçando mais uma vez, no próximo sábado no Manduzão, 4h30 da tarde, Pouso Alegre e Náutico. Vamos. Também é uma grande chance da gente acompanhar de perto um grande clube tradicional do nosso país, né, que é o Náutico, mas acima de tudo vamos apoiar o nosso time, que é o Pouso Alegre. Certo, Juliano? Certo, vamos torcer todo mundo lá pro Manduzão no sábado, 4h30 da tarde. Muito bom. Agora a gente vai pegar o elevador e subir 2 andares. Sim. Nós vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Você tá feliz? Porque teve jogos interessantes, Você tá feliz, né, Juliano? Estou feliz. O projeto começou a dar certo? Até que enfim, né? Depois de um mês. Eu vou deixar você falar dessa parte sozinho, acho que vou sair daqui. É? Por quê? Não teve bom. O Vasco jogou com quem mesmo? Fortaleza. Lá no Ceará. Fortaleza que tava dando uma caída aí. Não, mas se reergueu na hora certa. O Bravo não, o Vasco, ele é conhecido por, né, ajudar a turma que tá lá embaixo. Então. Né, voltar, revigorar os times que estão... O famoso ressuscita defunto. Uhum. Mas vamos repassar a rodada então? Vamos lá. No sábado, o Atlético Paranaense recebeu o Grêmio, que venceu por 2-1. Certo. Depois, no mesmo horário, né, teve o Fortaleza vencendo o Vasco por 2-0. Não, fala seu nome. Né? Ainda no sábado, o Flamengo empatou com o Cruzeiro em 1-1. Será que foi um resultado bom pro Flamengo, pro Cruzeiro? Olha, não é... Eu acho que até o Bravo concordaria se ele estivesse aqui hoje. Esse resultado é bem melhor pro Cruzeiro do que o Flamengo, porque o jogo foi no Maracanã. Foi no Maracanã. E tem, querendo ou não, uma diferença, assim, de nível técnico, né? Então, e o jogo acabou empatado. Depois teve Cuiabá, né, e Curitiba. 1-1 também. 1-1 também. O jogo do sábado, para mim, foi São Paulo e Goiás. Um jogo interessante de ver, aquele jogo aberto, né, com o Goiás saindo na frente. E grande atuação também do goleiro Tadeu. Grande atuação do goleiro Rafael. Parece que o São Paulo agora acertou o goleiro. Não, né? Mas teve o Denis até pouco tempo atrás. Teve o Denis. Teve o outro lá, o Sidão. Volpe. Teve o Sidão, Volpe. Só a galera. Não estava dando certo. Mas o São Paulo bateu. 11º, 12º jogo do Dorival Júnior sem derrotas. Tá dando certo. Olha, Dorivalismo. O Dorivalismo ali tá pegando no São Paulo, o pessoal jogando super bem. E aos 45 minutos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Goiás não conseguiu, mas tem um detalhe, Guilherme. Estava assistindo o jogo. O Goiás, ele recuou muito cedo. Fez aquele 1-0, fechou a casinha. Fez 1-0, depois do segundo tempo já fechou a casinha ali e vai dar certo.
mas fechou muito cedo, tinha condições de ir pro ataque, até o Apodi entrou mais ao final também, mas não deu, né? Acabou o pessoal que foi ao Morumbi saindo privilegiado aí com o 2-1, a vitória, mais uma do Dorival no comando do São Paulo. Também ontem, às 4 da tarde, teve Internacional você pulou e um Bahia. Jogo aqui, por que será? Você pulou um jogo? Vamos deixar os mais interessantes pro final. É isso. Então, às 16 horas também teve o Internacional contra o Bahia, vitória do Inter por 2-0. E o Corinthians recebeu o Fluminense na Arena Corinthians, embaixo de uma chuva. Tava caindo uma garoa interessante lá, né? Tava interessante. A diretoria do Corinthians, né, que tem feito umas lambanças nos últimos tempos inexplicáveis, fez mais uma ontem, mudou o sistema de compra de ingresso. Tava começando o jogo já, tinha metade do estádio para chegar ainda. Meu Deus. Né, o pessoal que comprou não conseguia trocar na hora. Foi uma bagunça geral, né, para chegar, para assistir. Até muitos torcedores entraram na Arena Corinthians já com o jogo em andamento, né, na transmissão ainda foi citado aí mais uma lambança da diretoria do Corinthians. Mas ontem o primeiro tempo foi do Fluminense. Sim. Eu achei que o Fluminense de novo, falei, não. Apesar de acabar o Será que o tempo, Luxemburgo não caía se ele fosse derrotado ontem? Não sei não, viu? Já dentro de cair casa, não caía, mas ia ser uma pressão já muito grande, né? Já seria o 8º jogo sem vencer e o Fluminense teve chances, foram desperdiçadas e o Corinthians conseguiu com o passe do Yuri Alberto, Roger Guedes, né? Roger gol Guedes, meio, né, chorado. Meio chorado. Primeiro gol, né? 34 gols o Corinthians fez esse ano, metade do Roger Guedes. Tá jogando, então, tá merecendo a 10. O Yuri Alberto, que veio a preço de ouro, fez 5. 17 ontem do Roger Guedes. Chegou uma pessoa aí, peraí. Só vou falar um oi. Aí, ó. Hoje o senhor, né, Juliano Finamur, está muito feliz, né, Juliano Finamur? Até que enfim, parabéns pela sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro? Não? Mas a primeira do Luxemburgo, né? A primeira do Luxa. Então, parabéns, se contente com isso. Um abraço. Certo. Aí o Bravo participando aqui. Então, gente, depois, ontem, o segundo gol, novamente numa jogada ali, uma arrancada do Fagner. Uma bela virada de jogo do Fagner. Sim. Do Fagner, né? Pro Roger Guedes. Que fez meio que sem querer. Ele foi cabecear aquela bola. Ele foi dar o passe. Sim. Só que a bola pegou um efeito que ele não esperava. Não esperava. Né? E o segundo gol, ninguém esperava. Ninguém esperava, até eu tava assistindo lá, pra mim a bola tava indo pra fora. Sim. Né? A bola quando veio entrou. Apesar que o Yuri Alberto tava na sobra também. Ou seja, não tinha quase ninguém na sobra. Será que ele... Mas... tá difícil, viu? Ele deu uma trivela de cabeça. Porque a bola, em vez de reta, a bola foi pro lado do gol. Então. A bola foi fazendo curva pro gol. Isso é difícil fazer de cabeçada. Então ninguém esperava ali. Mas o Corinthians, no final, ainda teve uma furada antes do jogador do Fluminense, quando tava 1-0 para o Corinthians. Já passava dos 40 minutos. O jogador chegou cara a cara com o Cássio, bola alta, né? Na altura do joelho, e foi uma furada ali, quando o taco, como que fala, da sinuca, não tá encerado, ele lasca, né? Sim, deu uma lascada ali, que ali a câmera mostrou a imagem do Luxemburgo, sabe aquele... mas não foi, ainda bem que lascou. Na sequência, o Roger Guedes liquida a partida e aquela famosa, né? Quem não faz... toma, e o Corinthians conseguiu a primeira vitória. Você ficou feliz? Fiquei um pouquinho, mas é a terceira vez que você pergunta se eu fiquei feliz. O Bravo, mas eu quero ter certeza que tudo você ficou só porque feliz. Fazia tanto tempo que o Corinthians não ganhava. 7 jogos. Vão perguntar isso pra mim daqui uns dias também. Lembrando, eu acho. Boa. Eu acho. Mas lembrando que agora a Copa do Brasil tem no meio de semana na Arena Corinthians e Atlético Mineiro. Quando foi o primeiro jogo? Falando, foi 2-0 pro Atlético. Lá no Mineirão. E agora, falando em Atlético, o Atlético jogou ontem, em casa, num gramado ruim do Mineirão, muito criticado, e empatou em 1-1 com o Palmeiras. O detalhe do jogo foi
a meia bicicleta do Rony Rústico. Rony Rústico? Isso. Mas fez gol? Um golaço. Um golaço? Um golaço que foi anulado pelo VAR. Ah, muito bom. Por centímetros, milímetros ali. Muito bom. Né? E muita gente hoje comentando nas redes sociais, né? Ah, mas tem que haver como que fala? Um limite ali, porque não pode tirar um golaço desse. Pode, gente, se aumentar o limite, vamos supor ali, vou dar 10 de lambuja, né? 10 centímetros de lambuja. Vai ter um lance ali que vai ultrapassar aqueles 10, aí vão falar, tem que dar 15. Mais, exatamente. Não tem, gente, tava impedido, infelizmente, foi um golaço. Se não tivesse, se não existisse o VAR ainda, possivelmente o gol seria dado. Sim. Mas de forma irregular, tava impedido. Tava 10 milímetros, 5 milímetros, tava impedido. Regras são regras. Fazer o que? Regras são regras. Foi um golaço. Mas fazer o quê? O estádio, né, a torcida do Palmeiras que estava no estádio aplaudiu, a do Atlético aplaudiu a hora que o VAR anulou. Foi como se fosse um gol, né? Porque ninguém tava ali, conseguia ver na hora ali se tava impedido ou se não tava. Nós vamos falar do Rony daqui a pouquinho, né, Juliano? Sem clubismo, né? Sem clubismo. O gol tava anulado. Vamos falar do Rony daqui a pouquinho. O Palmeiras ainda desponta no campeonato, só que com 2 empates aqui, nós vamos passar a tabela, tá deixando o Fluminense, aliás, o Botafogo, se nadando distanciar, de braçada, né? Que ganhou de 2-0 do América. 2-0 do América. Quem segura o Botafogo? Ninguém segura o Botafogo. O Fogão tá embalado? Tá embalado. Tá embalado? Tá embalado, sim. Lembrando, destaque... Lembrando também que tivemos Red Bull 2 e Santos 0. Ah, verdade. Esqueci do jogo do Santos. 2-0 para o Red Bull lá de Bragança Paulista, a cidade da linguiça, do pão com linguiça. No Abishedab. Abishedib. Shedib? Isso, Abishedib. Você estudou bastante na época da Copa, Olha só. E, Guilherme, um detalhe também negativo que teve ontem, a repercussão geral, foi do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O que fez? Que tomou simplesmente o celular de um repórter. Ele estava discutindo essa questão da arbitragem lá dentro já do estádio, né, num espaço ali, só que estava o repórter no campo de trabalho dele e o Abel Ferreira, ele simplesmente tomou o celular do repórter, só que ele não contava que tinha um jornalista da Itatiaia filmando a ação. A hora que ele vê que está sendo filmado, ele acaba devolvendo e depois na coletiva ele pediu desculpas, bonitinho. Disse que se excedeu, mas que estava sendo invadida a privacidade dele. Só que lá, gente, os jornalistas estavam no limite ali onde é permitido. A imprensa, Ninguém invadiu a liberdade de ninguém. Ele fez um ato ali, não sabia que estava sendo filmado. Lamentável, né? Desnecessário, já tinha acabado o jogo. Vai depois na coletiva lá, fala, critica, né? Sim. Aí teve que aparecer na coletiva para pedir desculpas. Vamos lá então, a classificação. Quer passar pra gente? Botafogo segue líder com 21 pontos. Agora 5 pontos já de distância. O Fogão está embalado. Do Palmeiras. Palmeiras, segundo colocado com 16 pontos. São Paulo subiu 5 posições com a vitória. 15 pontos em terceiro lugar. E o Atlético Mineiro, quarto lugar com 14 pontos. Grêmio também com 14 pontos em quinto. O Cruzeiro em sexto lugar com 13 pontos. O Flamengo e o Fluminense em sétimo e oitavo com também 13 pontos. Fortaleza e Red Bull em nono e décimo com também 13 pontos. Bastante gente aqui com 13 pontos. Sim. Virando a tabela, 11º lugar Atlético Paranaense com 12 pontos, Santos com 11, Internacional com 10, Corinthians subiu 4 posições, está em 14º com 8 pontos, mas tem o Cuiabá logo abaixo também com 8 pontos em 15º lugar. Bahia 16º lugar com 7 pontos e abrindo aquela zona da degola onde ninguém gosta de estar, Goiás com 7 pontos, América com 4 pontos e o Curitiba com 3 pontos. Olha só, Guilherme, a gente falou da Série C. Faltou alguém aqui que eu não quis falar de propósito, mas tudo bem. Tem o Vasco com 6 pontos. Lembrando que a diferença, olha eu só, achei pro Corinthians. Você ia prestar atenção nisso. E eu não prestei. Eu tava viajando na maionese aqui, como diz, né, no popular. Mas o Corinthians tem 8 pontos, está em 14º, está em 14ª colocação. Para se ter uma ideia, né, o Vasco está em 18º com 6
uma vitória a mais do Vasco, ele já vai para 14º. Sobe. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar durante do meio de semana vai ter Copa do Brasil. Aí no final de semana a gente vai ter no sábado Fortaleza e Bahia, Cruzeiro e Atlético. Vamos fazer o palpitômetro? Clássico. Podemos fazer o palpitômetro. A gente nunca acerta, mas vamos fazer pelo entretenimento. Fortaleza e Bahia, Guilherme. Vamos fazer diferente, só quem ganha e quem perde. Pode ser. E o empate, Fortaleza ganha. Fortaleza ganha. Ganha bem. Cruzeiro e Atlético. Empate. Empate? Eu vou de empate aí. Cruzeiro e Atlético. Eu vou de Atlético. Vai de Atlético? Vou de Atlético. O Bravo vai adorar. Paraná e Botafogo. Clube Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo ganha de placar magro. Mas empate. Ganha. Empate. Esse jogo empate. América e Corinthians. O Corinthians, não sei o que vai acontecer durante a semana contra o Atlético. Eu acredito que a gente vença por 2-0 e ganhe nos pênaltis. Mas da Corinthians. Corinthians? Isso. Eu também acho que vai dar Corinthians aqui, placar magro. Santos Internacional, na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Empate. É um jogo do empate, hein? É o jogo do empate. Cara do empate esse jogo. Fluminense e Red Bull. Atropelo do Fluminense. Atropelo do Fluminense também. Grêmio e São Paulo aqui. Vai ser duelo de xadrez. Não viu? vai ser a primeira derrota do Dorival, não, viu? Eu vou de empate nesse jogo. 1-1. Palmeiras se tivesse e Curitiba. Resultado. Eu vou de empate também. Palmeiras e Curitiba. Palmeiras. O Abel vai fazer com o Curitiba o que fez com o celular do rapaz lá. Então. Goiás e Cuiabá. Nossa, isso aqui tem tudo pra ser o jogo... Mas o Goiás vence, viu? Tem tudo pra ser o jogo mais legal da rodada. Vai dar Goiás. E na segunda-feira... 8 da noite, aqui no Maracanã, comando do Vasco, Vasco e Flamengo. Eu vou me abster, eu acho. É? Flamengo ganha. Olha só. Não, eu tenho que ser realista. Isso é sem clubismo mesmo, Você quer que eu fale como comentarista ou como torcedor? Pode falar como comentarista. Flamengo ganha. Flamengo ganha. Fale como torcedor. O Vasco perde. Então tá, beleza. Faltou só aquela trilha sonora, né? Aquele efeito sonoro. Vai dar Vasco e Flamengo. Não, isso é certeza. Guilherme, vai dar Vasco. Vai dar Vasco. Obrigado. Vamos lá. Rebobina a fita na semana que vem pra gente ver, né, se a gente acertou. Se bem que o jogo vai ser na segunda, né? Nós estaremos no ar ainda. Aqui. O programa já teria sido gravado, mas... O que importa vai dar Vasco. Eu estar feliz no momento. Então, aqui vai dar Vasco, viu? Obrigado. Então tá certo. Passamos para o próximo Muito bem. capítulo? Vamos tomar uma água? Vamos. Tomar uma água. Já a gente volta com o segundo bloco do Câmara Esportes. Fica aí. Mãe, qual é a senha para conversar com você? Conecte-se ao que realmente importa. Todos contra a nomofobia. Uma campanha da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Quer plantar uma árvore, mas não sabe onde encontrar mudas? Não é só na Semana da Árvore que o morador de Pouso Alegre ganha mudas. Se o morador quiser plantar uma muda de árvore na calçada da sua casa ou em qualquer outra iniciativa que ajude a manter a qualidade de vida que o município possui, pode recorrer ao Viveiro Municipal de Mudas Nativas, mantido pela Prefeitura dentro do Parque Natural Municipal Professor Dr. Fernando Afonso Bonilo Fernandes. As mudas são utilizadas nos projetos municipais de restauração florestal e para doação à população, visando atender o plantio em calçadas e demais áreas públicas urbanas. A população pode solicitar pelos seguintes canais: de forma presencial na Central de Atendimento, na Praça Doutor Garcia Coutinho, número 17, no centro de Pouso Alegre. O horário de atendimento é das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E o telefone é o 3449-4065 ou 3449-4996. A solicitação também pode ser feita de forma online. Basta fazer um cadastro no sistema. O processo é simples e rápido. Mande um e-mail centraldeatendimento@pousoalegre.mg.gov.br ou meioambientepousoalegre@gmail.com
e encaminhe o formulário de solicitação de mudas, disponível no site pousoalegre.mg.gov.br através da aba Requerimentos Anexo 1. Com ele, encaminhe cópia do RG ou CNH e CPF, comprovante de residência atualizado da pessoa física e cópia de escritura do imóvel, contrato de compra e venda ou outro documento de posse. Quer plantar uma árvore? Em Pouso Alegre, você ganha mudas. Muito bem, de volta com Câmara Esportes. Você bem informado, né, com as notícias do final de semana. Chegou a hora do Giro de Notícias. Voltando com o Câmara Esportes para falar que ontem teve uma fórmula. Qual fórmula? De Fórmula? Bhaskara? Não, a fórmula da água. De Aristóteles? Quase da água, né? Porque teve chuva. Molhou um pouquinho no final. Teve Fórmula 1 ontem, né, Guilherme? Onde foi? Ontem tivemos aí o Grande Prêmio de Mônaco, né? Tradicionalíssimo. Monte Carlo. Monte Carlo. Né? Talvez seja a corrida mais esperada do ano, que gere Sim. mais expectativas, mas não gerou tanto assim não. Não? Metade da prova foi morna. Isso. O que acontece? Mônaco, apesar de ser um circuito lendário, na história da Fórmula 1, ele é um circuito de rua e ele é um dos piores circuitos para se dirigir, né? Para se pilotar. Ali é onde o piloto ele é extremamente testado. Testado, é verdade. Né? Os reflexos, a atenção, o braço, né? Na linguagem da Fórmula 1. Tem que ser redobrado, né? Tudo ali tem que ser extremamente no ápice. Sim. Mas nós tivemos uma classificação meio conturbada nos treinos, muitas batidas, o que é clássico de Mônaco. E tivemos uma pole position heróica, eu digo heróica, do Verstappen, porque o Alonso estava caminhando, ele estava com o melhor tempo, caminhando para a primeira pole position do ano dele, e mais uma depois de vários anos, né? Esse ano ele acertou o carro. E o Verstappen conseguiu ali, perdendo no primeiro e no segundo setor para o Fernando Alonso. No terceiro ele conseguiu retirar uma diferença de 2 décimos do tempo e papou aquela pole position do Fernando Alonso. Olha, né? Só. Inclusive o Alonso ele é conhecido carinhosamente, né, pelo fato de ele ter 42 anos já no meio da molecada. Eles chamam ele de vovô. Falaram que o Estatuto do Idoso ia punir o Verstappen por tirar a pole position do vovô. Mas enfim. E como o Mônaco se trata de um percurso muito estreito, um circuito de rua chato, mas muito belo, tem todo o seu charme. Sim. Chato para os pilotos é óbvio. Geralmente quem larga na pole position é só administrar certinho que ganha a corrida, e não foi diferente. A corrida, os 3 primeiros que começaram terminaram a corrida. Teve um pouquinho de chuva no começo, não teve? Foi no final. No final? Tava previsto para chuva por volta da volta 35, mas foi mais para frente. Inclusive começou a chover devagarzinho, aquela garoinha chata, e molhar somente alguns trechos da corrida. Isso que foi curioso, né? Da pista, né? Da questão de molhar uma parte só da pista. Isso. Né? Porque o que acontece? O piloto ele tem que sair com o pneu normal. Sim. Ele sai da parte molhada, é uma velocidade que ele atinge. Depois ele vai ter que voltar. Juliano, porque o pneu ali ele é liso, né? Ele não tem... Ele é pra caminhar no asfalto normal. Tanto que se você reparar, pegar um pneu de corrida sem chuva e pra chuva, tem o que nós temos o pneu de chuva, tem aquilo que a gente tem nos nossos pneus comuns de carro, que são os visgos, né? Isso, os visgos. Onde a água entra, bate... A aderência ser maior, onde a água entra, bate, faz aquele sush. Olha só. Atrás. E diante, né, molhar uma parte da pista e outra parte ficar seca, os pilotos não estavam preparados para isso. Quando de repente veio mesmo, tanto que até eles chegarem nos boxes, vários pilotos sambaram.
Olha só. Achavam que era carro de drift, começaram a fazer a curva meio de lado, Ixi. né? Teve alguém que se... Aí que começou a emoção, porque a prova estava muito respeitosa, né? De acordo com o ano passado, nós tivemos alguns problemas. O ano passado choveu em Mônaco, que atrasou mais de 1 hora a corrida, né? E esse ano, até essa parte da corrida, é uma corrida muito respeitosa. Mas aí que entrou a emoção de Mônaco. E aí, além dessa dificuldade, né, de partes não molhadas e partes secas e partes molhadas, um sufoco para chegar nos boxes, mas nada de diferente. Verstappen mais uma vez saiu campeão da prova. Campeão, Fernando Alonso em segundo, e tivemos aí o piloto do dia, Esteban Ocon, que largou em terceiro lugar, fez o dever de casa, se manteve lá na frente e fechou o pódio em terceiro lugar. Piloto do dia, volta mais rápida para Lewis Hamilton. A Mercedes, que veio entre Miami e agora Mônaco, veio com modificações no chassi do carro que agradaram os pilotos, né? Tanto o Hamilton como o George Russell. E a Mercedes, que de Miami para cá veio com mudanças no chassi do carro que agradaram tanto o Hamilton quanto o George Russell, agradaram ambos os pilotos. Mas eles disseram que Mônaco não é a melhor pista para se testar um carro. Ah, entendi. Lembrando de ser complicada, né? É uma pista complicada, né? Circuito de rua geralmente já é complicado, mas Mônaco ainda é mais. Um pouco mais. Lembrando que essa é a segunda vitória do Verstappen em Mônaco. Segue o líder Ayrton Senna, que é o rei de Mônaco, com 6 vitórias. 6 vitórias. 6 vitórias, o segundo colocado é o Schumacher com 5, mas o Schumacher já era aposentado um tempo, infelizmente sofreu aquele acidente que a gente ainda não tem notícias, não vai voltar para a Fórmula 1. E depois tem o Hamilton com 4 vitórias, que ainda há chance de alcançar o Senna, mas eu acho difícil, principalmente na atual conjuntura da obra. Meio complicado. Vamos passar aqui os 10 primeiros. Vai lá. O pódio, Max Verstappen em primeiro, Fernando Alonso em segundo e Esteban Ocon em terceiro. Relembrando, Esteban Ocon foi o piloto do dia. E uma curiosidade, desde 1996 um piloto francês não subia no pódio em Mônaco. Ah, é? Depois desde 96, quase 30 anos, sim, o Ocon quebrou esse tabu. Quarto lugar, Hamilton da Mercedes. Quinto lugar, George Russell da Mercedes. Em sexto lugar, o dono da casa, Charles Leclerc da Ferrari. Em sétimo, Gasly da Alpine. Em oitavo, Sainz da Ferrari. Em nono, Lando Norris da McLaren. Em décimo lugar, Oscar Piastri da McLaren. Nós vimos aqui 2 Mercedes, 2 Ferraris, 2 Alpines e 2 McLarens no top 10. Lembrando que no próximo final de semana temos o Grande Prêmio da Espanha. Começa na sexta-feira e termina no domingo, Juliano. Então tá certo. Segue o líder rumo ao tricampeonato. Verstappen. Max Verstappen da Red Bull. Isso. Ele que corre representando a Holanda, mas ele é belga, você sabia? Ele é belga, né? Ele é belga. Você ter comentado aqui. Os pais do Verstappen são separados. O pai do Verstappen foi piloto de Fórmula 1. Ele sempre teve uma admiração muito grande. Por isso, o pai dele é holandês, né? Ele sempre teve uma admiração muito grande no pai dele. E por isso que ele corre representando a Holanda. Mas a mãe dele, na autobiografia dela, cita que o Verstappen, ele é belga. Belga. Ele é muito belga. Que coisa, hein? Muito bem, Juliano. Isso aí, porque lá é um do lado do outro. A rivalidade no futebol entre Holanda e Bélgica é gigantesca. Sim. Né? Gigantesca. Apesar de que, eu estava tentando lembrar aqui que eles até tentaram sediar uma Copa junto, que foi a Copa de 2018, que seria Holanda e Bélgica. A Holanda e Bélgica, né? As duas federações se uniriam para fazer a Copa, acabaram perdendo para a Rússia, né? Perdendo, né? E bem entre aspas, bem, né? Entre aspas, mas a rivalidade ali é muito grande, principalmente a questão de seleção, né? Será que os belgas e holandeses têm como rival, ou um considera o Verstappen rival um do outro? Então não dá pra saber, né? Porque é de um país, mas nasceu no outro. A diferença é que o Verstappen vai ser tricampeão mundial e o pai dele não ganhou nem no Ímpar. Vamos lá. Então tá certo. E agora? Futebol, de novo. Futebol. Você já puxou o assunto de futebol. Vamos lá. E o Ramon
ele teve que abandonar a seleção sub-20 para convocar a seleção brasileira, porque nós não temos técnico oficial ainda, né, Juliano? Tá demorando, viu? Tá demorando. Lembrando que agora em junho nós teremos dois amistosos contra Guiné no dia 17/6 e contra Senegal no dia 20/6. Contra o Senegal eu acho mais complicadinho, né, desses 2 amistosos aí. A questão das seleções que disputaram a Copa de 2022, 6 estão sem técnicos, inclusive a seleção brasileira. Sim. Não é curiosidade do futebol ainda, mas dos 10 países, né, da América do Sul que fazem parte da Conmebol, Guilherme, eu vou falar aqui. Você não vai achar ruim, não, né? Não precisa falar que eu já sei o que é. O que será que é? A única que tem técnico é a Argentina. Não. Mas é a Argentina. Você vai falar alguma coisa da Argentina? Alguma coisa da Argentina. 10 seleções da América do Sul, nós teremos 7, pelo menos agora nas eliminatórias, 7 técnicos argentinos. Pra gente ganhar. Até o Gustavo Bielsa, né? Que é o famoso argentino que fechou com a seleção uruguaia, vai dirigir o Uruguai. Então, de 10 seleções, 7 Argentina. É uma curiosidade assim. Vão perder pra gente. Vamos impressionante. Lá. Tomara. Vamos lá. O Ramon Menezes, ele convocou da seguinte maneira para esses 2 amistosos. Goleiros: Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City e o Everton. Palmeiras. Sabe quem que fala assim? O Everton. Galvão Bueno. Então tá certo. O Everton. Defensores: Ibanez, Roma, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Nino, Fluminense. Um abraço pro meu sogro. Ele tem um apelido de Nino. Sim. Danilo, Juventus, o Wanderson, Mônaco, Alex Telles, Sevilha, Ayrton Lucas. Dizem que ao lado do Pedro é o melhor jogador do Flamengo na atualidade. Merecida a convocação. Vamos terminar de passar a convocação que a gente vai entrar nesse assunto. Se é os merecidos. Sim. Vamos lá então. Os empresários bons. Certo. Meio-campistas. Isso é lenda. Empresário lenda, bom é lenda. Não existe, né? Existe o preferido do treinador. É verdade. O treinador gosta. Eu acredito assim. Meio-campistas: André, Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Casimiro, Manchester United, e Joeliton. Newcastle também. Atacantes: Lucas Paquetá, do West Ham, Malcolm, Zenit, ex-Corinthians, né? Ex-Corinthians, Pedro, Flamengo, Rafael Veiga, Palmeiras, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Rony Rústico, Palmeiras e Vinícius Júnior, Real Madrid. Vamos lá, Juliano. Vamos lá. Eu vou dar minha opinião aqui. Quem não deveria ter ido? Pode ir lá. Vou falar mesmo. Pode falar. Alisson. Concordo. Gosto do Alisson, mas na seleção já... 2 Copas, não apareceu na hora que precisava. Eu acho que ele pode até ir, mas não para ser titular mais. Eu acho que agora é a chance do Ederson. Não, já teve chance o Ederson e até o Everton, que é Palmeiras, para mim merece uma oportunidade, né, no gol do Brasil. Defensores: Ibanez, tudo certo. Éder Militão, Marquinhos, Nino. Não posso opinar muito do Nino. Está se destacando, viu? Mas eu sei que tem destacando. O Wanderson. Vou falar do Wanderson. Pode falar, eu não conheço o Wanderson. O Wanderson eu não conhecia muito, mas na semana passada, né, antecedendo a convocação, eu vi muitas páginas de futebol pedindo a convocação do Wanderson. Então tá jogando bem, então. Ele... Se eu não me engano, ele é o líder de assistências do campeonato do campeonato francês que acabou. Sim. É o destaque do time do Mônaco. E então, eu acho que agora é a hora de testar. Sim. O Brasil tem eu acho que não só o Brasil, mas muitas seleções têm uma deficiência em lateral direito. Então, tanto ele quanto o Ayrton Lucas, eu acho que são testes muito bem válidos. Sim. Certo? Certinho. Meio campo: Bruno Guimarães, Joeliton. Vou falar do Joeliton. Joeliton foi uma das convocações surpresas e ao mesmo tempo eu vi comentários também na internet que foi uma... assim, que tinha passado da hora de ser sido convocado. O que acontece com o Joeliton? Ele era atacante. Ah, é? Né? Tanto que ele foi pro Newcastle como atacante, só que ele lesionou o joelho, né? Ele sofreu uma lesão no joelho, teve que operar, ficou aquele tempão todo afastado. E ele voltou
e voltou numa posição diferente, como meio armador. E é aí que ele se destacou, começou a jogar, foi aí que começou esse murmúrio de o Joelinton precisa ir para a seleção, tanto que o Newcastle agora vai para a Champions na próxima temporada. Sim, depois de 20 anos, né? Isso, terminou a Premier League em 4º lugar. E dizem que ele tem um papel muito importante nesse caminho do Newcastle. Então, para mim também foi merecido. Eu acompanhei ontem no Twitter, após a convocação, e quase unânime, né, o pessoal falando. Passou da hora, até que enfim, né, o Joelinton, para quem acompanha o Newcastle. Atacantes, aqui já começa. Não, mas você pulou aqui do meia, tá? André, do Fluminense. André, Bruno Guimarães, Casemiro e Joelinton. Não, agora a gente tá na parte dos merecimentos. Dos merecimentos. Atacantes, já começou errado. Lucas Paquetá. Também pra mim já deu, tinha que dar. Até rimou. Não sei, Martinelli pra mim jogou muito melhor. O Martinelli Gabriel de Martinelli fato. do Arsenal, pra mim poderia estar aqui. Malcom do Zenit. A surpresa, né? Uma surpresa, não sei como que tá o Malcom no Também Zenit. Atualmente não sei. Jogava demais no Corinthians. Vou meter a Glória Pires, não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar, muito boa. Pedro do Flamengo, Rafael Veiga, Richarlison. Não levaria o Richarlison porque no Tottenham tem menos gol que o volante. Olha só. Então, assim, ele foi pro Tottenham, não tá conseguindo desenvolver ali na Premier League, não sei se ele tá jogando em posição diferente quando ele jogava no Everton, mas pra mim não encaixou. Rodrigo, ok. Rony, ok. E Vinícius Júnior, ok. Lembrando que o Neymar não tá aqui porque está dodói. Está machucado. Inclusive esteve ontem em Mônaco, sim, na corrida, o que não agradou os dirigentes do PSG. Não agradaria, né? Está lá passeando, vendo os carros, que beleza, né? Então. Recuperando de lesão. Juliano, concorda ou não concorda? Não, eu com grande parte do que você falou, concordo sim. Alguns que eu não tenho acompanhado ultimamente, Guilherme, mas a surpresa é o Joelinton, por exemplo, que foi muito elogiado. A questão que você falou aí do Paquetá, tem o Martinelli também. Não sei, eu trocaria o Richarlison pelo Martinelli? Ou não tem? O Richarlison na seleção tá jogando mais como centralizado. Como centralizado, né? Como 9 mesmo, então, quem seria no lugar do Richarlison? Quem que a gente poderia colocar? Poderíamos colocar o Pedro e convocar outro atacante no lugar do Pedro. Quem você... não tenho de cabeça agora aqui, mas tudo é início de... Não vou falar que é o início de projeto, porque não tá tendo projeto. Tá sendo um improvijeto. Né? Um improvisado, né? Improvisado por quê? Porque a CBF, gente, ela ainda aguarda o Carlo Ancelotti. Mas ele não tinha conversado para estender o contrato com o Real Madrid? Conversou, mas a CBF, o Edinaldo Rodrigues, já falou que tem uma pequena possibilidade, vamos dizer assim, um acerto verbal, não acerto, mas uma comunicação muito boa com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. E que existe uma chance, porque o Real Madrid, que não está na final da Champions, foi eliminado pelo Manchester City, né? Costuma a fazer essas mudanças nesses momentos. E aí o Edinaldo falou que valeria a pena esperar pelo Ancelotti, que ainda não deu aquela palavra final. Oficial. Ele disse nos microfones da imprensa que tem trabalho no Real Madrid até o final de 2024. Que é o contrato. Né, banho-maria ali e tal, não sei o que, né? Tem contrato, não vai falar que... Mas e se não vem? Qual seria o plano B? Eu tô dizendo assim, eu admiro o Ancelotti pelas conquistas dele. Foram quantas Champions? 4 ou 5 só no... Ele tem 2 com o Real. Ele deve ter uma com o Milan, se eu não me engano. Se eu não me engano, são 4 Champions ou 5. É pouca coisa, viu? Pouca coisa. Eu vou naquela base das estatísticas. Futebol não existe ser nem estatística. Eu falei aqui.
pode ser que mude. O tabu é feito para ser quebrado. Sim. Mas nunca uma seleção foi campeã na história das Copas do Mundo. Nunca uma seleção foi campeã com um técnico de fora, um técnico estrangeiro. Mas é o que você falou, o tabu tá aí pra ser quebrado. Tá aí pra ser quebrado. E vamos acreditar. Porque aí, se vamos supor, né, não dá certo. Aí falar, tá vendo, tá? Não, o Juliano avisou. Tá certo, então beleza. Você quer ficar na história, né? Não, mas existe, né? Não, como eu falei, não existe ser no futebol. Né? Tomara que venha e tomara que quebre essa marca aí. É só uma curiosidade, gente. Falando em curiosidade, Juliano, tá na hora. Tá na hora e vocês não sabem nem de quem que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes a gente vai falar da vinheta. Curiosidades do esporte. Vou trazer alguns destaques aqui de grandes nomes do futebol. Tá? Não vai ser uma série assim, mas de vez em quando eu vou trazer algumas curiosidades sobre algumas lendas do futebol. E vou começar falando do Roberto Baggio. Aquele da Copa de 94. Aquele que mandou a bola. Aquele dono do nosso programa. Nuvens. Que está presente em todas as edições do Câmara Esporte. O Roberto Baggio, Guilherme, o curioso é que ele recebeu uma conotação na Itália após aquele fatídico dia para os italianos, né? Sabe qual foi a conotação que ele recebeu na época? Não, eu posso arriscar, mas o horário não permite. Tá. O homem que morreu de pé. O homem que morreu de pé. Por causa daquela foto histórica, o Tafarel correndo pra comemorar e ele com a mãozinha na cintura pra baixo. Ele com a mão de jarra, né, na cintura. E a cabecinha pra baixo. E toda a expectativa, né, que era um dos melhores jogadores na época, e ter errado o pênalti naquele momento, então ele ganhou essa conotação na Itália de o homem que morreu de pé. E tem um detalhe também dessa história que pra gente, né, ele é uma das maiores alegrias, felicidades para o brasileiro. Sim. Né, naquela hora que o Galvão narra ali o Roberto Baggio e acabou, é tetra e tal, mas o Baggio deu essa alegria para o brasileiro. Mas eu li um texto bastante comovente sobre essa história do Roberto Baggio, que fala que foi o lance em que ele deixou as casas da Itália em silêncio. Porque imagina a dor. A gente brinca, claro, Juliano, porque a gente tá do lado de cá. A gente tá do lado de cá, mas se a gente parar e pensar, tanto quanto o lado dos italianos e como o lado ser humano também do Baggio, né? É um negócio que não dá pra explicar, né? Não dá pra explicar. É uma proporção enorme a Copa do Mundo. Sim. E você, como o cara do time, camisa 10. Que carregou a Itália nas costas. Carregou a Itália nas costas. Foi um excelente jogador, não só na seleção italiana, mas como pelos clubes que passou. Sim. Chega ali. Na hora H. Na hora H. Você quebra a jarra d'água. E o curioso é que o Massaro já tinha errado o pênalti e o Baresi. Ou seja, se o Baggio fizesse aquele gol, o Brasil ainda teria uma chance com o Bebeto, né? Não adiantava, se ele fizesse, o Bebeto fizesse também, o Brasil era tetra do mesmo jeito, mas ele ficou marcado. Mas um detalhe que eu não conhecia, né, e que eu acompanhei também nesse texto que falava sobre o Roberto Baggio, é que na Copa de 70, quando o Brasil venceu a Itália por 4-1 na final, ele ainda era criança. Um jovem mancebo. Ia fazer 4 anos de idade e disse ele para o pai, né, que estava chorando, o pai dele chorando que o Brasil, que a Itália, que também tinha uma grande seleção, perdeu de 4-1 para o Brasil. A Itália ficou traumatizada por um grande tempo por ter perdido em decisões de pênaltis nas Copas, né? Depois acabou ganhando a Copa de 2006, a segunda final disputada nos pênaltis. Ela teve a chance de vencer a França. Aí eu se consagro. Aí ela consagrou, né, com aquela... Também foi uma excelente final, né? Materazzi, uma excelente final. Duas excelentes. Dramática, com um lance dramático, né, do Zidane com o Materazzi. Duas excelentes seleções. Duas excelentes seleções. E aí, o Fábio Grosso, que ficou responsável lateral pelo último pênalti, acaba convertendo. Ele não foi grosso, né? E acertou, ele salvou a Itália primeiro na semifinal com um golaço, num jogo dificílimo contra a Alemanha, dona da casa, e fez o pênalti do título da Itália. Roberto Baggio, só para fechar, ele nessa entrevista
que ele deu foi no ano de 2019. Ele falou que por muito tempo ele teve que fazer terapia porque ele tinha pesadelos com o dia do chute pra fora. É o que eu falei, a gente riu aqui porque... Não, da outra parte. Vamos esquecer essa parte da promessa dele. Isso. Certo? A gente fica feliz e tal porque nós somos brasileiros, sim, nós estamos do outro lado da moeda. Mas a gente tem que pensar também do peso. Por tudo aquilo dele carregar a Itália nas costas, ser um nome de referência mundial. Era o cara da Copa, né? Na época. E ele era mais famoso que o Romário, na época da Copa. Então. Né? Tinha, mais probabilidade, todo mundo falando, nossa, o Brasil joga com a Itália. E detalhe, Guilherme, ele jogou machucado a final. Ele tinha se contundido, né, no jogo da semifinal, e ele vai pra final, ainda tinha aquela... alguns falando, né? Será que o Baggio vai jogar? Não, jogou. Até jogou muito bem a final. Machucado. Né? Machucado. Jogou machucado no limite ali. Sabe por que ele errou o pênalti? Por quê? Não foi por causa da lesão. Foi por causa da promessa. A promessa que ele fez pro pai e o Guilherme não aguentou. Né? A promessa de que... Essa foi uma das melhores histórias do futebol que eu vi na minha vida. Não deu certo, não. Fez uma promessa, mas que não deu certo. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, foi um fato marcante. O Guilherme era criança ainda, né, Guilherme? 94? Você nasceu em 94, né? Eu sou depois da Copa. Eu Isso, tava no forno. Então, para quem acompanhou, sabe, né, do jejum da seleção brasileira, eu acho bem diferente, bem mítica, assim, da questão diferente do que foi a conquista de 2002, que não fazia tanto tempo que o Brasil estava sem título. Vai ser mais ou menos o que vai acontecer daqui há 3 anos nos Estados Unidos. Será? Né? Digo a sensação, assim, porque vai fazer 24 anos que o Brasil está sem título. Em 94 fazia 24 anos. Embora a paixão pela seleção seja diferente daquela época, sim, se perdeu muito com o tempo devido a inúmeros fatores aí, sim, que a gente vai colocar agora aqui, mas a expectativa vai ser aquela. Tipo, tinha uma expectativa boa quanto o ano passado, né? Você lembra, eu tava lembrando também, Guilherme, essa semana, que antes de comer... 2 curiosidades, vou falar mais 2 curiosidades. Fala. Já estamos com o programa no ar. Já, né? Chutou o balde. Hoje o Bravo não está com a gente aqui, ele vai editar o programa depois. Eu já quase morri aqui. 2 curiosidades, na verdade, né? A gente vai lembrar aqui da Copa do ano passado. Antes de começar a Copa, o Google cometeu um erro, né? Que se você fazia procura pela final da Copa de 2022, parecia Brasil e França. Na final, né? Na final, né? Parecia Brasil e França. Acabou indo Argentina e França, né? Porque o Brasil não chegou. Erraram o país por uns quilômetros. Então, mas acertaram de um outro jeito a FIFA. No jogo? Não. Na abertura a vinheta de abertura da Copa do Mundo. A gente pega aquela vinhetinha, sabe, famosa, tradicional, que toca em todos os jogos. É essa mesmo. A hora que mostra a parte final da vinheta, mostra o estádio Lusail, né? E, curiosamente, tem do lado direito a bandeira da França, do lado esquerdo, mais próximo da tela, a bandeira da Argentina. Seria um prognóstico assim. Eu perguntei pra você se era o FIFA o jogo, porque eles fizeram as simulações no FIFA, né? Tanto que na época da Copa o jogo recebeu um conteúdo exclusivo sobre a Copa do Mundo, e eles fizeram lá umas simulações que deu a Argentina campeã. Lembro também da matéria. Né? Então, você falou FIFA, desse detalhe da abertura eu não lembrava. Da abertura, curiosamente, eu já assisti N vezes a abertura e não tinha reparado nesse detalhe. Será que a Copa é esquema de manipulação de jogo? A Copa foi esquema. Muita gente falando, né? Sabe a hora que a Argentina errou? A hora que a França perdeu o título? Na minha opinião, foi no erro do pênalti do Tchouaméni. Já tinha errado um, aí errou o segundo. Eu acho. Vai embora. Que foi. A França perdeu a Copa na defesa do Martínez, que ele saiu fechando em X ali. Defesa de handball. Na Argentina, foi o Tchouaméni, se eu não me engano, também. Foi o Koulibaly. Eu acho que a França perdeu a Copa ali. Não, ali faltava 20 segundos pro fim do jogo. Se fosse o Benzema, não tinha perdido. Não mas tinha. Tudo bem. Tem um detalhe também, né, que o Koulibaly, né, Koulibaly,
ele chega frente a frente com o Martins, aquele negócio, dá bomba lá, que foi o jeito que ele achou, se vai, entra, é campeão, pronto. O Mbappé tava do lado esquerdo, né? Era só dar um toquinho, ele tava atrás da linha da bola, era um toquinho e sair pro abraço. E se consagrar. Então o Martins, ele virou, lá na Argentina, é conhecido por Dibu, não por Martínez, um apelido Dibu? dele, Dibu Martínez. Ele virou um deus na Argentina. Por causa dessa defesa e depois de ter defendido tanto na semifinal 2 pênaltis da Holanda e depois ainda defendeu do Coman na final. Sabia que por causa dele agora goleiros não podem fazer mais dancinhas? Verdade, não pode tirar a atenção do batedor, né? Por causa dele. Foi assim, ele fez... na verdade, um jogo mental. Sim, o Coman errou o primeiro pênalti e ele sai pulando, vibrando. Eu vi uma explicação de uma psicóloga a respeito disso, para intimidar. Sim. Tipo, que eles estão na frente, estão crescendo e já veio com pressão. Pra passar confiança, Passar confiança. Aí o Dybala faz o gol, vem o Tchouaméni para bater o pênalti. E o que ele faz? Ele tá com a bola na mão de costas, não dando atenção pro juiz. O juiz tá apitando lá. E ele pega o que ele faz? Ele joga a bola longe. Isso não mostra na cena oficial da transmissão, a gente viu depois. Ele joga a bola longe, o Tchouaméni tem que sair e ir lá no bico da área para pegar a bola, para voltar para bater. Uma pressão. Jogos mentais. Jogos mentais. Depois ele tenta fazer isso com o Colomani, que foi o último que bateu da França. E ele vai lá até mexer na cal lá da bola, o juiz dá o cartão amarelo para ele. Mas não vai adiantar muita coisa. O cartão amarelo, eu fiquei pensando, e se o juiz expulsa o goleiro ali na batida de pênalti, né? Será que vai... Ia ser um negócio novo, né? Ia ser uma nunca novidade. Não sei se... com certeza iria... Não sabemos nem se é possível. Alguém... Será que é possível? Deve ser. Iria alguém da linha, provavelmente. Se é algo legal, vamos dizer assim, perante as regras. Perguntar pro Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Se a regra é clara. Mas eu acho que teria essa possibilidade, sim. Iria um jogador para dar linha pro gol. Bom, mas fomos pro assunto aqui, porque tá gostoso o bate-papo também, né, Guilherme? Copa do Mundo. Pensar que falta 3 anos ainda, hein, Juliano? Eu falo que falta menos. 2 anos e meio? Talvez 2 anos e meio. Sabe por quê, Guilherme? Por um detalhe. A gente já fica na expectativa. Essa última foi diferente, questão da pandemia e tal. Mas se a gente for pegar já no final de 2025, já vai ter o sorteio dos grupos da Copa. Daqui 2 anos e meio. Então o clima de Copa do Mundo vai já vir antes. Vem chegando um pouquinho antes, né? Porque a gente teve a Copa atrasada devido à pandemia, ou melhor, devido ao Catar. Né? O clima do Catar, né? O clima do Catar. E teve negócio do sorteio, foi adiantado atrasado por questão da pandemia. Mas daqui 2 anos e meio já tem um sorteio. Aí depois já vem, 2 anos e meio passa rápido demais. Aí já vem os álbuns. Já vem as camisas. Vai ter umas 1000 figurinhas, né? Vai ter umas 1000 figurinhas. No novo estilo de... Eram quantas figurinhas? 670? Por aí. 670 no álbum de 2022. Sim. Agora com 16 seleções a mais. Vai dar um tantinho. Com 48 seleções. Vai dar um... Vai dar trabalho Dona Panini, o álbum. Alivia pra nós aí, viu? Pelo amor de Deus. Será que esse R$10 o envelopinho? Muito bem. Bom, mas é interessante pra quem acompanha, pra quem coleciona o álbum também. Que sucesso, né, Guilherme? Que foi também. A gente falava assim, muito caro tal, porque ficou realmente mais caro, mais salgado o preço das figurinhas. Sim. A gente for pegar de 2014 pra cá. Mas não adianta, foi uma febre, não achava a figurinha, não achava o álbum capa dura, não achava o álbum convencional. E não adianta, é um mercado que agita mesmo ali, quando tá chegando próximo à Copa. Isso aí, Juliano, muito obrigado pela... Hoje você me fez rir com força. Com força, essa do Barça eu não esperava, né? Confesso que, olha, eu já escutei muitas histórias de futebol do Amaral. Sim. Que jogou no Corinthians, jogou no Vasco, e olha que o cara ali tem história engraçada. Adriano Imperador. Também. Aloysio Chulapa. Mas confesso que nenhuma me fez rir igual a do Baixo. E engraçado que eu li esse texto, falando dessa questão aí, e eu li com sentimento de tristeza. Dele ter prometido pro pai dele. Você tá me fazendo sentir uma pessoa amável. Não é, que eu não peguei essa malícia ali no meio ali, eu não tinha pegado. Mas bem. Falando aqui no programa aqui, eu peguei de fato. Como diz pra gente, é engraçado, né? A gente é engraçado. Muito bem, vamos encerrar o assunto. O famoso rir da desgraça dos outros. Eu vou começar a rir de novo.
Fechando o programa agora, Juliano, nós vamos naquele momento de emoção. Sim. Aquele momento, né? Histórico também. Histórico, que é... Narrações inesquecíveis. E seguindo, Juliano, a nossa vibe Sim. das narrações inesquecíveis, essa semana nós estamos pegando gols Dos clubes brasileiros. Dos clubes brasileiros por ordem alfabética. Sim. E essa semana é do Curitiba. Sim. Mas é um gol diferente. Tanto diferente, né? Quem que fez esse gol? Nós vamos falar do gol de goleiro. Grande goleiro Wilson. Que é considerado um ídolo no clube, né, no Curitiba. E irônico que não é o primeiro gol dele, né, Juliano? Não. É o quarto gol dele. Em 2016, nós vamos falar de um jogo em que o Curitiba enfrentava o Rio Branco. Campeonato estadual. Campeonato estadual. Paranaense. O Paranaense e nos acréscimos 3-2 contra o Curitiba. O Wilson vai para a área. É aquele momento, consagra. Né? Ele se consagra. Faz um gol ali de cabeça, né? De cabeça. E nós vamos ouvir na voz de quem? Linhares Júnior narrou o empate do Curitiba com um gol de goleiro. Aí vem a cobrança, bola para a área. Wilson tocou! Gol do Curitiba! Demais, hein? Aqueles lances que entram para a história do futebol, Guilherme. Que a gente não tá acostumado. A gente não tá acostumado a ver, né? O gol de goleiro nos últimos minutos acontece, mas é raro, raríssimo, né? Muito difícil de acontecer. E o Linhares narrou aí a participação aí do gol do empate lá em 2016 do Wilson. Já viu o Wilson jogar de perto, sabia? É verdade, ele veio jogar aqui, né? Não foi aqui. Não? Foi contra o Corinthians? Foi contra o Corinthians. Quem veio aqui foi o nosso amigo Muralha. O Muralha que veio aqui. Depois foi pro Curitiba. Inclusive Aliás, veio pelo Curitiba, né? Veio pelo Curitiba. Inclusive o Curitiba ganhou do Corinthians esse dia que você viu ele, não viu? Não, ele estava jogando no Figueirense. Mas né? O Corinthians perdeu do mesmo jeito, né? O Corinthians perdeu de 2-0. Quem não sabe, Vai lá. Juliano, ele é o pé frio do Corinthians. Um pouquinho. Todas as vezes que ele foi no estádio não assistir o Corinthians perdeu. Ou seja, nação corintiana. Banam o Juliano não foi bom. Eu não sei se é assim que fala. Pode ser. Banem este homem do estádio em jogo do Corinthians. Eu acho melhor, viu, Guilherme? Será? Porque nesse dia o Corinthians deu 26 chutes ao gol do Figueirense. E o Figueirense deu 2 chutes e ganhou 2-0. Olha só, estava chovendo ainda. Para terminar de acabar, né? Aquele negócio, né? Mas fazer o quê? Mas o Wilson fez muita cera nesse jogo. Pelo Figueirense. E não derreteu? Não derreteu. Olha só, Guilherme. Cera embaixo d'água? Entendi, mas, né, já é verdade. Vamos terminar o programa que tá indo pro caminho. Que tá indo um caminho que não é muito bom. Obrigado, Juliano. Semana que vem a gente vai voltar, né, com mais um Câmara Esportes. Vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Obrigado você também, Guilherme. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Continue com a nossa programação, continue na rádio, se inscreva nos nossos canais, curta nossas páginas Facebook, Instagram, e semana que vem a gente volta, né, Juliano? Semana que vem a gente está aqui com mais um Câmara Esportes. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho aí, pela audiência. Até mais, tchau, tchau.